Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare a sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Tanto burburinho por aqui. Nós já tivemos alguns episódios, já falamos sobre isso em lives também, justamente porque o café é o queridinho da galera, e aí quando a gente fala de fazer essa troca, muita gente tem uma certa resistência, então nós estamos aqui por isso. Senti muito, assim, de falar do café com cacau, por conta de ver o quantas pessoas são viciadas ainda no café. Convivo com muitas, e aí quando você fala de fazer essa troca, já vem uma resistência. E recentemente eu tive uma experiência muito legal, que foi com a minha fisioterapeuta. Ela cresceu numa fazenda de cacau na Bahia, mas ela nunca tinha ouvido falar em cacau medicina. E um dia ela veio aqui em casa, falou que era viciada em café. Eu simplesmente ofereci um cacau para ela e ela se apaixonou. E desde então ela está sem tomar café há 70 dias. Esse foi assim um gatilho enorme que eu falei, Sol, a gente precisa falar sobre isso. Então sejam bem-vindas. Teremos muito para trocar sobre esse tema que foi desejado e esperado por muita gente. Bom dia, Sol, bem-vinda. Bom dia, gente. Também gosto muito desse tema. Eu sou uma ex-viciada em café. Comecei a minha vida de trabalho no mundo corporativo, tomando muito, muito café. E acabei de sair de um mês vivendo com uma pessoa que é viciada em café, e e saí de lá fazendo ele me mandar várias mensagens durante o dia falando: "Tô chegando em casa, faz um cacau pra mim", e fiquei muito feliz de ver esse movimento, assim, dele sendo um ex-viciado em café pedindo cacau, assim, foi muito especial pra mim. E hoje eu ainda faço alguns testes com o meu corpo, meu organismo, de café e cacau pra ver como que eles conversam. E tem sido muito interessante, assim, entender um pouco mais desse mundo, né, de café e cacau, e como que eles têm diversos efeitos, né, e a qualidade também, né, um cacau de qualidade, um café de qualidade traz um outro universo, assim, dentro da nossa experiência, não só de sabores, como de como eles nutrem o nosso corpo, o nosso organismo. Então, estou muito empolgada, assim, com esse episódio, poder compartilhar mais desse conhecimento e aprender muito. Porque eu ainda gosto muito de café também, então quero aprender muito, assim. E estou muito feliz que a Mirella e a Leila toparam estar aqui com a gente nesse papo, e sejam muito bem-vindas. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho, brevemente, falando o que que é cacau para vocês, o que que o cacau tem sussurrado para vocês, e também citando o nome e tudo mais. Bem-vindas ao Papo de Cacau. Bom dia! Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É uma alegria muito grande estar aqui e falar de 2 alimentos tão simbólicos, né, o café e o cacau. Eu sou a Leila Rocha, nutricionista funcional integrativa, e meu trabalho é ajudar as mulheres a se reconectarem com o corpo, com o feminino, através da nutrição. E esse tema me encanta porque o café e o cacau, eles representam 2 movimentos da vida feminina, né, o de agir, de agir, correr, e o cacau esse traz mais esse sentir. Então, essa coisa do café trazer essa energia da ação, e ele empurra, desperta, acelera, e o cacau traz a energia da presença, ele acolhe, acalma, nutre, né. E aí hoje tá essa loucura aí que a gente, até a Sol falou que ela ainda gosta muito do café, eu tenho sorte que eu não gosto muito e ele não faz muito bem para mim, depois de fazer esses igual, você fez testes, né, e aí, eu percebo que o cacau traz muito mais o que eu preciso para o contexto atual que a gente vive, né, do que o café, por exemplo. Oi, meninas, obrigada pelo convite novamente. Eu sou nutricionista funcional, especialista na saúde da mulher e também sou terapeuta, ginecologista natural. E fiz há 3 anos atrás, quando eu descobri o cacau, foi numa iniciação para guardiã em Itamambuca. E o que eu mais assim percebo na prática, no meu uso, o que passou por mim primeiro é um aprendizado muito gigante que o cacau me trouxe enquanto medicina, enquanto um superalimento, que é trazer mais afeto e mais conexão com o sentir
e trazendo um entendimento que nós podemos sempre ir pelo amor e não pela dor, quanto medicina. E veio para mim num momento, né, que eu abri um espaço de atendimento aqui em Londrina, na região, e onde eu trabalho com mulheres a parte cíclica da terapia menstrual, onde eu insiro o cacau. Então, foi muito gostoso de perceber na prática com as mulheres o uso do cacau enquanto medicina, em cada fase. E essa diferença tão gritante no sentir que é do café e do cacau. Ambas, né, bebidas que podem ali serem usadas de uma forma muito gostosa, muito acolhedora para nutrir, tanto para energizar quanto para foco ou centramento. Então, é algo que me encanta muito esse tema e tenho muitas experiências para compartilhar hoje com vocês. Estou muito empolgada para a gente trocar. Que maravilha! Gente, achamos as nutricionistas perfeitas para o episódio, né? Muito interessante tudo que vocês trouxeram, sejam bem-vindas. Estamos muito felizes com a participação de vocês, até porque precisamos falar sobre isso. Parece que são diferenças sutis, mas na prática, de quem consome e normalmente consome com regularidade, a gente precisa trazer mais consciência para o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, porque tudo isso vai influenciar em todos os campos da nossa vida. Na nossa saúde física, sim, mas também na emocional, na espiritual, tudo que a gente coloca em nós, né, faz diferença para a gente viver melhor. Agora eu quero ouvir de vocês num ponto de vista nutricional. Se vocês puderem explicar um pouquinho sobre o café e um pouco sobre o cacau, e as suas similaridades e diferenças. Porque muita gente ainda não entende nem como o café atua no próprio corpo, mas consome todos os dias, por ser aquele automático, aquela pausa. Ai, vou tomar um cafezinho. Mas a pessoa, às vezes, ela nem quer o café, ela quer a pausa, ela quer o respiro. Então, tem muita gente que toma café sem saber o que está colocando e o que ele realmente faz. Né? Então, conta pra gente um pouquinho do ponto de vista nutricional. Lê, eu vou falar um pouquinho, aí depois você complementa, tá? Vai mandando um alô. Bom, o que eu percebo aqui em relação a nutrientes ambos têm muitos polifenóis, antioxidantes, tanto o cacau quanto o café, mas fica muito claro na prática, até com o uso, que o cacau ele vai ter uma quantidade de gordura de 40 a 50% da sua composição, que é muito, né, para pensar em 100 gramas de alimento, e o café já não tem essa quantidade. Então, o cacau, ele é um superalimento, traz saciedade, também tem essa questão até de ajudar em regular a parte de apetite. Já o café não tem essa questão. Da mesma forma que o café, ele traz o foco, despertar, disposição, mas ele vai por uma via de estimular dopamina no nosso corpo e a sensação de alerta no sistema nervoso. Já o cacau é um pouco diferente. O cacau ele vai por outras vias e uma delas é por quantidade de magnésio, triptofano e o trabalho nesse aumento, né, do estímulo de serotonina. Então, eu costumo dizer assim que na prática, ainda mais quando a gente está usando, gosta dos dois ou quer reduzir café, aumentar um cacau, é muito nesse lugar de o café, ele te dá ele liga a chavinha assim do dia, né? E até onde eu oriento muito, a gente toma cuidado com a quantidade desse café, porque ele é uma bebida antioxidante. Mas se a gente toma muito também, não vai trazer todos os efeitos, e aí passa a ter efeitos colaterais, principalmente se a pessoa tem um problema de metabolismo, de cafeína, alguma coisa assim. E já o cacau, ele não é esse foco e energia imediata que o café dá. Ele vai trazer esse centramento. É um foco mais centrado, é uma energia que você aterra, você consegue relaxar tensões musculares para você ouvir o coração na hora de agir. Então, de uma certa forma, os nutrientes que tem, eles vão colaborar para esse processo, entendeu? Lê, quer falar um pouquinho?
Adorei você me chamando de Lê, já estamos íntimas. Quando a gente olha para o até complementando totalmente, né, e eu vou puxando para o lado do que eu mais atendo, que é essa parte do equilíbrio hormonal, porque se a gente for falar de todos os tanto os benefícios de um, quanto o prejuízo que a forma que o café está hoje é muito abrangente, né? E aí eu puxo para o meu ladinho aqui da parte do equilíbrio hormonal, né? Porque quando a gente olha desse ponto de vista, é bem fácil de entender, porque eu não indico café na rotina feminina. Eu acho que ele atrapalhou bastante a gente ali na lida do dia a dia nesse equilíbrio hormonal. Porque ele, ok, ele é rico em tem cafeína, ácido clorogênico, antioxidante, sim, mas ele estimula as adrenais e libera o cortisol, a adrenalina, os hormônios da ação, do estresse, né? O problema é que a mulher moderna já acorda com cortisol alto, sobrecarregada de estímulos, porque hoje em dia a gente tem muito, já vem ali, acorda olhando notificações, né? As tarefas, muitos pensamentos das tarefas do dia. E aí, quando a gente toma o café logo cedo, lá, em jejum, e empurra o corpo já, que já está cansado, para ele funcionar ainda mais. Essa energia, né, que o café traz, ela é emprestada, eu costumo dizer, que é o corpo vive de empréstimo. E aí, quando ele vive de empréstimo ali com esse cafezinho, ele vai cobrar uma hora, né? Cobra juros, que é a queda da progesterona, irregularidade menstrual, ansiedade, queda de cabelo, compulsão, insônia. E o preço é a aceleração hormonal. Então, já o cacau, por outro lado, ele tem essa energia completamente diferente, porque ele é denso, nutritivo, suave ao mesmo tempo, riquíssimo em magnésio, ferro, zinco, triptofano, nutrientes que simplesmente ajudam o contrário, né, a equilibrar esses hormônios femininos. É como se um tira e o outro coloca, então, e o que a gente precisa para esse contexto, né? E especialmente a progesterona e a serotonina. O café estimula o sistema nervoso, o cacau nutre. Enquanto o café drena magnésio, o cacau repõe. Enquanto o café rouba energia, o cacau constrói a vitalidade. Então, eu digo que é parecido com isso que ela disse, que desperta a mente, o café desperta a mente, e o cacau desperta o corpo, o coração. Então, esse é o meu, sobre nutricionalmente falando e em relação ao equilíbrio hormonal entre os dois, assim. Ô, Leila, uma coisa interessante, só fazendo um gancho do que você colocou, quando fala da adrenal, tem alguns estudos, gente, muito interessante, eu estava até atualizando aqui um pouco os meus estudos, é, que a gente já tem aí, falando de um consumo de chocolates de 85% para mais na concentração do cacau, em 40 gramas ao dia, você já vai colaborar para a excreção, para a redução do cortisol salivar. E isso é muito importante quando a gente fala da mulher. Se a gente for pegar, por exemplo, quadros de endometriose, né? Como eu, que sou uma endo, é, a gente consegue ter já naturalmente um cortisol lá em cima. Nós somos naturalmente muito mais estressadas, né? Então, se a gente for pegar o consumo do cacau comparado com cafeína, não tem nem comparação. No que você vai perceber, sem contar uma fonte de magnésio, fonte de catequinas, de proantocianidinas, que tem no cacau, que não vai ter no café, que vai ajudar esse processo de antioxidantes, de cuidar do endométrio, de ajudar a relaxar tensões, a promover uma redução de dores por prostaglandinas descendo. Então, assim, ele ajuda muito, né? Sem contar toda essa fonte mesmo de nutrientes que a Leila colocou, se você for pensar em encaixar o cacau, tanto na modulação de hormônios, quanto nesse aconchego e acolhimento de cada fase para a mulher, a gente vai ter funções diferentes que esse cacau. É como se ele fosse algo que ajudasse a mulher a se autorregular mesmo. Uma hora que você centra, que você está muito agitada, fase folicular, por exemplo, pós-menstruação, que o estrogênio naturalmente começa a subir. Se a gente tem um excesso de estrogênio nesse ciclo para alimentação desequilibrada, a gente já vai ter dores de cabeça, agitação. O cacau, ele já faz uma outra função. Eu tenho visto isso muito na prática por conta dos nutrientes que o cacau tem. Já o café,
é aquilo. Se a gente for ver a saúde da mulher, né, Leila, a gente não vai recomendar mesmo. A gente tem estudos hoje mostrando que no máximo 150 miligramas de cafeína no dia. Isso não dá, se você for um expresso, não dá 2 expressos, já bateu 150. Você já vai afetar a qualidade do seu ciclo menstrual, da fertilidade, modulação de hormônios. Sem contar ainda as meninas que têm predominância estrogênica ou dificuldade em detoxificar essa cafeína. Essa soma, tipo, eu, por exemplo, tenho esse polimorfismo genético que não metabolizo bem a cafeína, de um modo geral. A gente está falando café, né, mas na minha cidade quentinha, eu tomava muito tereré durante o dia todo, assim. E aí eu era muito magrinha, mas tinha muita celulite, nunca entendi aquilo, e eu ficava fazendo restrição calórica, né? Tipo, comendo menos. E aí, aquela celulite, eu nunca entendi o que era, porque, tipo assim, eu tenho esse perfil da bunda grande, e aí hoje em dia, tipo, depois que a gente vai estudando, eu fui entendendo. Nossa, eu tomava tereré o dia todo, que é a bebidinha gelada, mate, não sei se vocês conhecem tereré, e que é a cafeína ali, né? Tem um monte de pontos positivos da erva mate e tal, a erva do tereré ali, mas um monte de negativo, e especialmente para mim, que tenho essa dificuldade em detoxificar esse café. E as mesmas enzimas que detoxifica o estrógeno do nosso corpo, é a mesma que detoxifica o café, então fica uma competição ali, a cafeína no caso, né? Aquela cafeína ali, eu reabsorvendo o estrógeno, ele volta numa forma não legal e fica ali acumulando celulite, por exemplo. Só mais um detalhe, né, sobre essa. E aí, se fosse um cacauzinho ali, seria magnésio, zinco, ferro, seria completamente o contrário, né? Uau, assim, eu tô com uma lista de anotações aqui gigantesca. Que rico poder ouvir isso. Esse da celulite, agora, Leila, me deixou bastante questionamentos. Eu já tinha até comentado com a Tamires há um tempo atrás de que quando eu tomo muito cacau, assim, de 2 copos por dia, quando eu tô morando em fazendas de cacau, que a gente consome cacau o dia todo, eu percebo que eu fico com mais celulite. E aí eu fiz essa ligação com a gordura do cacau, sabe? Não sei se você tem algo, você ou a Mirella tem algo para contribuir com essa minha percepção, não é nada científico, assim, é mais uma observação minha com o meu corpo, mas tem essa questão do café também com a celulite e o organismo da mulher, então achei super curioso, assim, pode ser algo que eu estava percebendo, mas que tem essa ligação. E eu também queria aproveitar que eu tô falando, para vocês falam alguns termos que eu fico, do que elas estão falando?" Então, para vocês deve ser muito comum. Às vezes, a Tamires que faz isso comigo, que eu começo a falar um monte de coisa e ela tá: "Espera aí, do que você tá falando?". Então, se puderem deslinchar um pouquinho mais, vai ajudar muito. Por exemplo, eu anotei o triptofano, que ele é essencial nos efeitos do cacau, mas eu queria que, se puder, uma de vocês 2 explicassem também. E a adrenal, que para mim não sei exatamente o que que é, né, mas se alguém que também estiver ouvindo aqui ao vivo e ficar com dúvida de algum termo, vai trazendo para a gente poder explicar em mais detalhes ainda. O triptofano, Sol, ele é um aminoácido que a gente pode ter pela alimentação também, e ele ajuda na produção do hormônio serotonina, que é quem promove bem-estar. Então, na alimentação, a gente tem o cacau, que é uma fonte, a gente também tem aveia, banana, leite, queijos, grão de bico, são fontes de triptofano, né? Então, quando a gente fala que ele é uma fonte, é porque vai estimular todo esse trabalho de produção de serotonina e a função da serotonina no corpo, que tem a ver com ajudar você a se centrar, mas por um bem-estar que ele promove, e você é capaz de relaxar. Então, é um triptofano na soma com o magnésio. E em relação à glândula adrenal, é uma glândula do nosso corpo que vai ser responsável por produzir a substância que é o cortisol, um dos hormônios que vai ajudar em processos de regulação no nosso corpo. E a gente tem um eixo no cérebro, né, hipotálamo, hipófise adrenal, que eles vão atuar muito ligados um no outro, né? E quando a gente tem um processo de estresse, você pode cansar essa adrenal, ela não vai trabalhar da melhor forma. Você pode ter um super estímulo, uma superprodução de um cortisol, aonde traz todos os efeitos que a Leila comentou.
Então, a adrenal é essa glândula que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Então, começar um dia já num jejum direto, ou se enchendo de café, por exemplo, mais as demandas do dia que a nossa cabeça não para, isso são formas da gente estressar essa adrenal, entendeu? Leila, você tem alguma contribuição sobre a questão da celulite, assim, dentro dessa minha reflexão? Eu, na verdade, em relação ao cacau diretamente, é porque, assim, na verdade, tudo que é excesso, né? Não, qualquer superalimento, mesmo que é um superalimento, mas é muito personalizado, né? Tipo, nossa, eu tenho uma intolerância à histamina, ou estou com muita histamina no meu corpo, a minha enzima não está dando conta de. A enzima aqui, isso que agora lembra de falar. Que a gente tem para degradar alguns alimentos, digamos, vamos falar assim. E aí, se eu tenho tenho muita alergia, muita histamina no meu organismo, e eu fico colocando muito alimento que vai acabar produzindo mais, fazendo eu liberar mais histamina. E aí, para mim, talvez, naquele momento, eu preciso olhar o que é que está acontecendo. Tipo, às vezes eu não vou dizer que é o cacau, ou não pode ser que não seja, o alimento, principalmente quando é um alimento saudável, mas para você, naquele momento, que vai precisar olhar é como está o intestino, como é que estão outros nutrientes, e se fôssemos falar em relação à intolerância, por exemplo, tem alguns sinais, né? A pessoa fica com muita enxaqueca quando toma cacau, ou distensão abdominal ou coceiras, aí a gente vê, bom, tem muita estamina, então esse alimento ele libera mais, tem que dar um tempinho, organizar lá qual é a causa. Em relação à celulite, eu vejo muito em relação à cafeína mesmo, tipo, e aí por quê? Porque é aquilo que eu disse, né, eu ao invés de o estrógeno sair do meu organismo, ele é reabsorvido, porque a hora que ele vai sair, tem muita cafeína ali no mesmo, como se fosse um trenzinho, assim, um bonde tá cheio. Eu pego, o estrógeno vem pegar o bonde, ele tá ocupado, eu volto, e aí é uma dos motivos, né? Teria que olhar o seu exatamente. Eu falar, tá tomando muito cacau. Não, pode ser que não seja o cacau em si, né? Os nutrientes que tem nele, não, normalmente é o contrário, ele ajuda porque a gente precisa de magnésio, zinco, ferro, são os ajudantes ali dos hormônios, que agora está evitando falar termos, né? Muito interessante isso que vocês trouxeram, porque tudo é muito adaptável. Nenhum corpo é igual. O que funciona para mim não vai funcionar para Sol, o que funciona para Sol não vai funcionar para Leila. Então, nada do que a gente está falando aqui é uma verdade 100% que funciona igual para todos. Não é bem assim. Uma das coisas que você falou muito interessante no começo é que o seu corpo nunca se sentiu muito bem com cafeína. Eu tenho essa mesma experiência. Eu nunca gostei de café. Era tomar e sentir que eu estava passando mal, assim. E aí eu percebi, depois fazendo acompanhamento nutricional, que eu tenho sensibilidade a estimulante. Então, eu não posso tomar café, eu não posso tomar energético, que o meu corpo reage mal. Demorou um tempo para eu descobrir isso, até na época que eu fazia esse acompanhamento, ela passou diversos estimulantes naturais, suco de beterraba com cenoura, gengibre, chá, mas na época não conhecia o cacau e nem ela também, então não teve essa indicação, e eu não tenho nenhum mal-estar que eu sinto com estimulante quando eu tomo cacau. E eu sinto por conta dessa diferença, né? O café, ele dá um pico de energia, e aí ele vai durar umas 2, 3 horas, dependendo do organismo e do que você fizer com essa energia também. Já o cacau não. Você toma, ele não tem esse pico e ele é uma energia mais estável. Pode até ser que você sinta vontade de tomar cacau de novo, mas é totalmente diferente do corpo pedindo a cafeína. Eu sou esfumante, eu já trouxe isso algumas vezes aqui, e eu acho muito parecido. Porque quando você fuma um cigarro, dá um intervalo, o seu corpo já está assim, ó, eu preciso de um pouquinho mais agora. E a cafeína para o nosso corpo é assim também. Então, você toma um cafezinho de manhã, quando for meio-dia, o seu corpo já vai estar pedindo novamente. Então, tem essas diferenças, e é por isso que o corpo é laboratório. Tem que ver o que funciona para cada corpo. Essa é uma experiência que foi individual, né, comigo, mas eu trouxe por conta que eu sei que muita gente vai se identificar.
Como eu trouxe lá no começo, essa fisioterapeuta, ela estava com muitos problemas já, de tanto café que ela tomava. Só que para ela não era muito, porque ela tem uma rotina muito cansativa, então era de manhã, almoço, café da tarde, sempre com aquele cafezinho. Até ela começar a ter crises que pareciam que era pânico, e o médico falou para ela parar de tomar café. E ela não conseguiu até conhecer o cacau. E um dos sintomas, porque eu já acompanhei muitas pessoas passarem pelo processo de deixar o café, uma das coisas que as pessoas apresentam muito são dores de cabeça, constantes, por conta dessa do corpo pedindo, né? Enfim, como se fosse uma abstinência ali. E eu queria saber que recomendação vocês dão para esse público. Nossa, tô parando de tomar café e tô sentindo dor de cabeça nos primeiros dias. O que que vocês recomendariam? Uma coisa interessante que esse convite do Papo de Cacau trouxe para mim é inserir, eu não tinha, diferente da Mirella, essa rotina, porque eu sou muito dos chás, assim, e o cacau entra muito em receitinhas, entra, para mim, eu bato junto com a minha proteína vegetal, por exemplo, e tal, mas eu nunca fui de substituir dessa forma para substituir esse café assim, sabe, com o cacau, por exemplo. E o que trouxe, eu já anotei, já criei ali a nova, como se fosse para associar um ritualzinho, realmente, porque. E aí até eu brinco, porque eu atendo muitos que não tem esse lado, que daí a gente traz muito para o ritual para místicos. Tipo assim, entra no mesmo lugar, é místico, aí a pessoa já fica, não quer nem tentar, né? E aí, às vezes, eu explico muito que se você se acalma e está bem, isso é bioquimicamente explicado, né? Não é uma coisa, biologicamente também, não é uma coisa mística que, porque você ficou aqui quietinha. Não, que daí a sua digestão tá tudo certo, vai acontecer e você vai absorver melhor aqueles nutrientes, né? E aí eu criei, agora tive essa ideia de substituir mais com o cacau e o cacau medicinal, porque antes era mais o prático ali, porque realmente é um pouquinho mais difícil para a correria, as meninas do dia a dia, e diferente de quem está aqui, eu acredito, que está mais conectada em se observar, com essa questão do autocuidado, né? Eu atendo muitas que não estão, a comidinha não é prioridade, é meio que está sobrevivendo ali, e aí imagina colocar, né, uma bebida como um ritual, como uma calma. E aí eu acabo sempre fazendo essa coisa mais prática mesmo, de ensinar com bolinhos rápidos, tudo muito rápido. E aí entrava muito, dependendo da região que eu atendo, ou chá, ou sucos, por exemplo, na minha região tem que ser mais suquinhos, porque aí eu bolo um suco legal, porque às vezes elas não gostam, quem gosta ama café, não, é como se fosse sertanejo e rock and roll, sabe? Quem gosta de café fica com ranço de chá, você oferece outra coisa, aí eu tenho uma receitinha de tipo um mocatino, como se fosse uma coisa com um cacauzinho ali, para substituir, mas não tinha meio que fazer um ritual para ela, olha, vamos dar uma desaceleradinha, tá o horário, sabe, tentar trazer isso, porque tá tudo ligado com cortisol, né? Tipo, ela já tá muito acostumada o cortisol dela de manhã subir com esse café, então ela tá cansada e ela já associa que o que vai me dar a força e aí ela fala, não, você tira tudo, não tira o café da manhã, o café preto do periodinho da manhã. Daí eu tenho que negociar, combinar que seja, então, depois que comeu, porque às vezes a pessoa sai, só toma o café e vai só almoçar. Então, a gente negocia muito, igual você perguntou o que fazer, né? Eu tinha uma linha um pouco mais radical, assim, meio que tentava mostrar muito o que está prejudicando e mostrando muito com ela ali, olha, principalmente as que querem engravidar, por exemplo, para a fertilidade é bastante prejudicial, porque se você está em alerta o tempo todo e o seu corpo não é a hora que você vai ovular e não é agora que eu vou né, ter uma gestação, tanto que na libido isso atrapalha também, porque o corpo sente que não. A última coisa que eu vou produzir aqui é o hormônio sexual, né? Vamos dizer assim. E mesmo que você não vá engravidar, você precisa ovular, né? Faz parte da nossa vitalidade ali. E eu confesso que eu tinha uma linha muito. Eu tenho, na verdade, eu não gosto do café para nós mulheres, no dia a dia. Eu acho que tem que tomar café socialmente, como se fosse beber vinho, assim, com a amiga, tomar um golinho, sabe, por prazerzinho assim, mas não fazer parte da rotina como uma muleta ali, né?
E aí eu tinha já uma pegada um pouco mais radical, assim, de não vir devagarinho. Hoje em dia eu tenho feito mais umas negociações, tá horário, então, nananã. Mas esse foi um start muito legal de que não tinha na minha prática clínica, vir com esse cacauzinho. Eu uso, mas eu achava que era muito distante para elas nesse. Era meio que uma coisa de, só vamos tirar ali o café e colocar outras coisas, mas nunca. Aí era meio muito de sentir. Essa dá para colocar um cacau ali, sabe? Agora eu acho que vai virar um pouco mais de regra isso. Bom, é um pouquinho diferente da Leila, eu tenho já uma prática muito de trazer rituais junto, né? Somado à educação somática do corpo da mulher nas fases. E é muito interessante a gente pensar nessa transição café-cacau, porque primeiro é trazer um questionamento para essa pessoa com dois aspectos. O café ele está estimulando o receptor no cérebro de dopamina, que é aquele hormônio de prazer instantâneo, momentâneo no nosso corpo. Então, dependendo do tanto de café que a gente toma, a gente está ali todo o tempo, olha, mais prazer, no momento, focado ali naquele momento. Só que você, além dos efeitos colaterais, independente da pessoa ter uma intolerância ou não no metabolismo ali na cafeína, você tem ali taquicardia, você vai sempre ter aquela sensação, igual falou do fumante, né? Olha, daqui a pouco eu quero mais um pouquinho. É como se não tivesse depois um ponto de dizer chega, já deu. E aí, a gente tem, primeiro, que trazer uma reflexão para a pessoa para ver como que está o contexto dela e para que serve esse café, além de sanar essa sensação de que está faltando. Porque, às vezes, é muito de um lugar de convidar essa pessoa a criar rituais de presença no dia. Então, se ela vai tomar um café, a gente começa a melhorar o tipo do café. Vamos colocar um café moído na hora de torra média. Vamos fazer a redução de açúcar, que a maioria usa com açúcar, né? Que já é uma outra questão. Vamos fazer do café para essa redução aos pouquinhos, um momento de pausa nessa correria. Não é pegar o café e sair tomando aquele pó que está lá embalado a vácuo, entendeu? Que já na legislação brasileira ele entra como um farináceo praticamente, então tem sujidades ali mesmo com controle de qualidade nosso. Então, assim, ir reduzindo aos poucos, mostrando que se você tira de uma vez, como é que fica esses receptores de dopamina? Eles não vão entender. É óbvio que vai trazer dor e desconforto. Sem contar que, assim, se você tira um hábito na sua rotina, do nada, e não põe no lugar, você vai ficar mais perdido que barata tonta. E quando você traz a transição do cacau, a gente precisa entender que não é sair tomando um monte de cacau, pensando no contexto de ritual, né? Você pode usar o cacau medicinal diluído na água, pode usar em especiarias, dentro de uma presença onde você prepara isso e começa a fazer um uso. Pode ser intercalando uma vez um café, uma vez um cacau ao longo do dia, e conforme cada caso, no caso da saúde da mulher, eu vou orientando o horário que menos vai fazer estragos em relação à cafeína. Não vai ser logo no início da manhã, provavelmente. Então, trazer esse entendimento de que você pode usar o cacau uma vez, duas vezes no dia, conforme necessidade, nesse início de redução da cafeína, mas explicando para que essa pessoa continue trazendo presença para o corpo, para começar a perceber qual é o efeito que esse cacau vai trazer para ela. Senão, fica como um SOS e não como uma medicina, apesar de ser um superalimento. Café, né, Mirella? Você falou cacau. Cacau, desculpa, cacau. Então, assim, se a gente for pensar em trazer essa transição, eu, na prática, o que eu observo? Vou melhorando a qualidade dessa torra, desse café, já reduzo o açúcar, melhoro os horários conforme cada caso, vou fazendo substituição, porque às vezes a pessoa toma várias xícaras, né? E quando eu falo xícara, é aqueles baldes de café. Então, a gente vai reduzindo. Criando mesmo um ritual de a pessoa compor um chazinho, coisas que são mais para o paladar, para ir adaptando, um matcha,
Para depois a gente introduzindo um pouco do cacau enquanto medicina, não só enquanto uma bebida para trocar. E aí a gente reforça esses benefícios, porque a pessoa vai começar a perceber que reduz a ansiedade, o magnésio ali do cacau ajuda também em relação a dores de cabeça. A gente pode fazer uma composição com gengibre ao longo do dia para ajudar. Então, dá para ir conforme cada fase que essa pessoa vai passando. Da mesma forma que tem como você fazer receitinhas com esse cacau? Tem nos shakes, tem vitaminas, tem numa mistura do próprio café com o cacau no início, para ela ir aprendendo a treinar esse paladar, aumentando mais o cacau e reduzindo o café, até que a gente vai avaliando isso com as queixas da pessoa, né? Mas sempre nesse lugar de abrir espaço para a presença. Agora eu vou preparar um cacau. Eu não saio com a minha xícara de cacau e vou tomando, fazendo mil coisas. Entendeu? Eu venho, eu preparo, boto uma música. É os 5 minutos, mas é com presença, sabe? Então é nesse lugar que eu acho que a transição é bem legal. E aos pouquinhos, né? Porque senão vai dar dor de cabeça e esse hábito vai ficar bem, bem maluco para a pessoa. Muito interessante isso que vocês trouxeram. Eu também sou a maluca do chá, Leila. Tudo para mim é vamos fazer um chazinho então. Tá com dor de cabeça? Toma um chá de alguma coisa. Tá com dor de estômago? Chá de hortelã. É chá para tudo. E aí eu faço essa transição, normalmente eu indico dessa forma: quantas xícarazinhas de café você toma por dia? A pessoa fala: eu tomo 5, 6. Então você vai tomar uma de cacau e você vai escolher quais são as ervas que você vai tomar durante o dia. Nossa, senti falta do café, porque também senti falta da pausa. Toma um chá de alguma coisinha, né? Sempre indico isso, porque também ajuda até na hidratação. A pessoa acaba se hidratando melhor consumindo chá. É uma das recomendações que eu costumo usar bastante aqui. Uma das coisas interessantes sobre isso, vocês falaram que não é bom tomar o café logo pela manhã, que é o que todo mundo que eu conheço faz. A primeira coisa do dia, acordo, tô morrendo de cansaço de ontem, vou tomar logo um expresso aqui rapidinho. Uma das coisas que fez a gente fazer esse episódio foi porque eu tô fazendo um curso de yoga, né? Mais um. E aí a galera chegou 7 horas da manhã enlouquecida por café. Enlouquecida assim, o lugar não tinha aberto e tinha 3 pessoas na fila falando, eu preciso de café, mas a gente ia fazer uma aula logo em seguida. E aí o atendente falou, não, a cozinha tá fechada. E elas ficaram indignadas, pensando, não, mas eu preciso tomar café. E a gente tinha 10 minutos para entrar numa aula de yoga, de meditação. E aí eu falei assim, só olha que inusitado que aconteceu, as pessoas realmente nem percebem o quanto elas estavam eufóricas ali porque elas precisavam. E eu sinto que isso também tem um pouco de relação com o horário. Então, por exemplo, vocês falaram que não é recomendado que seja logo pela manhã, que é o que todo mundo faz. Mas também não é recomendado que seja no começo da noite, porque elas vão acordar assim. Então, qual que é o horário que é para tomar, gente? Quem na dúvida? Na verdade, aquilo que eu disse de novo, né? Dependendo, igual ela falou do farináceo, dependendo do café, não devia tomar horário nenhum. Que aquela vez é um assunto bem polêmico para mim, inclusive, porque eu acho que o café maltrata muito mesmo, sabe? Igual isso, esse horário é um vício, é tipo, eu comparo mesmo com o cigarro, com uma bebida alcoólica, principalmente esse contexto. É claro, ele tem igual a gente falou ali, tem antioxidante, tem muitos nutrientes bons, se fosse o café bem feito, a gente não sabe qual é esse, né? A pessoa vai lá no mercadinho tomar, por exemplo, não sabemos qual que é a procedência dele. E aí, a primeira coisa de manhã, falando de um ponto de vista nutricional, então, né, igual a gente falou ali das adrenais, do cortisol, a gente precisa que o próprio corpo vá subindo esse cortisol de manhã, que é o hormônio do estresse, que é o que vai do estresse do ponto positivo, digamos, que vai te dar ação, vai naturalmente olhar para o sol de manhã, para a claridade. Por isso que às vezes, não sei se vocês já ouviram, falam, não use óculos escuros cedinho, deixa o sol natural para aumentar esse cortisol. E aí
Tem dois, quer dizer, tem muitos, mas os principais de não ser em jejum, por exemplo, é esse para deixar não sei, na primeira hora do dia, para deixar o cortisol naturalmente vindo ali do seu próprio corpo. E a outra opção, que eu atendo muitas mulheres com muitos problemas intestinais, gastrointestinais. E aí, então vai indo para vários, aí já entra para a parte de sobrecarregar, a parte do estrógeno. Então, ele prejudica de várias formas. Porque à tarde, a mesma coisa com o cortisol ali, e quando fica muita cafeína no organismo para conseguir lidar com essa cafeína. Então, depende, igual a gente volta a dizer, de cada um, né? Por exemplo, se fosse eu tomando à tarde, eu fico 2 dias sem dormir, né? Que ele vai demorar para sair de mim. Então, e tem gente que toma até perto da hora de dormir e não sente nada, isso é o mais perigoso ainda, que não quer dizer que as glândulas adrenais dele já está muito, não está mais respondendo sozinha ali. E aí ele acalma, até dá para a Mirella complementar, mas o melhor horário, então, tipo, eu adoro, eu tenho que tomar aqui, né, o que eu indico, toma o café da manhã bonitinho, começa com proteínas boas, gorduras boas, depois dá um tempinho, não toma em seguida, porque ele também atrapalha um pouquinho a absorção de alguns nutrientes. De repente você fez uma refeição linda e tomou em cima, né? O que eu gosto de pedir, combinar, de tentar, porque é aquilo que a Mirella falou, dá muito trabalho você, de uma hora para outra, mudar um hábito, né? Porque vem enraizado de casa, traz memória afetiva, a pessoa já acorda, já vai esquentando a água, ela nem pensa mais, e também não associa com o que ela está sentindo. Tipo, ela está vendo que ela está com azia, ela está vendo que ela toma e fica agitadinha, assim, estranha, e mesmo assim, vira aquela, como se fosse aquela rodinha, né? De novo, faz de novo amanhã. E aí chega num lugar, o que eu vejo muito, eu atendo num consultório uma vez por semana, a menina às vezes entra no meu consultório 5 da tarde para eu atender, já com a xicrinha. Eu pedi para a recepcionista oferecer um chá, daí fiz uns chás lá, deixo uns chazinhos. Eu falo, as minhas pacientes, não é para entrar aqui com café na mão 5 da tarde, que eu tenho um treco. E aí eu acho que o mais seguro é ali, até 11 da manhã, e não passar daquela quantidade que a Mirella comentou. É, até, assim, eu tento combinar, começa com 100, vai baixando para 80 mlzinhos, já alimentado, e mais como sentei aqui, vou tomar esse cafezinho, não preciso dele, né? O que é o alerta? É a hora que você percebe que você, igual essas pessoas aí, tudo zumbilândia, precisando do café para começar uma prática que era para estar conectada consigo, né? E a pessoa está precisando ali, nossa. E às vezes ela nem é um hábito, talvez ela nem percebeu se realmente ela precisa, nesse sentido de que não estou com energia, preciso que venha energia, né? E aí, essa correria do mundo de hoje fez isso com a gente, não está se ouvindo, calma, para esse momento vai ter um yoga ali, não vamos tomar um chazinho, então. Água, o povo tá com sede de tomar café no meio da tarde, em vez de tomar uma aguinha. Eu atendo muitas meninas com muita dificuldade de tomar água. E aí, quando sente sede, procura o que. E aí tá desnutrida, né? Tá faltando alguns nutrientes, porque aí ela quer uma coisa que dá prazer, assim, é sede, mas ela quer talvez cerveja, talvez café, menos água. Nossa, muito bom, assim, poder ouvir isso tudo. Eu tô tipo, meu Deus, é muito mais do que eu estava imaginando e pensando. Achei super legal você trazer essa questão da quantidade, porque eu já pesquisei muito, assim, sobre a quantidade de café por dia e a quantidade ideal de café de cacau por dia. De cacau, nas pesquisas que eu fiz, falam que é de 13 a 30 gramas por dia, né? E café é 400 miligramas por dia. Então, assim, é surreal a quantidade, né, essa diferença. E aí me veio na hora a imagem das xícaras, né? Quando a gente vai no lugar, a xícara de café sempre é aquela mais bonitinha, bem pequenininha, né, fofinha. E as xícaras de chá, que eu vou vincular elas com o cacau, são aquelas maiores, né, e mais largas. E aí eu acho isso bem interessante. Essa quantidade das pesquisas que eu fiz está correta, Mirella? Você quer acrescentar algo sobre isso? Olha, na verdade, Sol, eu posso te dizer por experiência prática que 400 miligramas de café é um absurdo. É fácil de alcançar, de cafeína, é fácil de alcançar, principalmente assim, né? Partindo do que a Leila falou, a gente não sabe qual café que a pessoa está tomando.
né? Com o preço do café, pelo menos as minhas clientes já chegam já reclamando, absurdo, que aí eu vou querer o café mais caro para ela, né? E assim, gente, 2 xicrinhas de um coadinho simples, a gente já alcança esse limite dos 150 fácil, né? E 400, quantos efeitos colaterais, né? Quanto essa sensação do vício mesmo que a Leila colocou, a gente não vai trazer. Então, se a gente for pensar em café, eu colocaria. Eu sempre penso assim, quando a gente vai falar de um hábito para você reduzir ou mudar, além de entender o contexto, a gente vai pensar. Eu sempre dou um exemplo assim: olha, Coca-Cola é um veneno. Eu vou chegar com um cliente que toma, sei lá, 1,5 litro de Coca por dia, eu não vou cortar do zero. Ele vai começar a tomar, vai ser 1 litro numa semana. Quem olha de fora 1 litro é horrível, tá péssimo. Mas na terceira semana, meio. Na quarta, sabe? Na quarta, 250. Daqui a pouco a gente intercala os dias. E isso significa um processo evolutivo naquele contexto muito positivo. Por quê? Se cortar radicalmente, vai doer, vai ter um monte de coisa, dor de cabeça, falta, uma falta desse hábito. Qual é a chance de se tornar sustentável ao longo do tempo? Zero. Nutrição comportamental está aí justamente para dizer que como e por que muitas vezes é mais importante do que e quanto. Então, a gente precisa pensar que essa substituição em quantidade é relativa. Vamos partir da ideia que tem propriedades boas, desde que consumido menor, sem nenhum quadro hormonal em desequilíbrio, numa qualidade boa de café. Fechou, mas até onde chega isso para a pessoa, no filtro que ela tem, no contexto dela, é arriscado, entendeu? Então, é aos pouquinhos. E o cacau, o que eu percebo, tanto de experiências, até mesmo na minha iniciação, primeira vez que eu tive contato com a cerimônia do cacau, foram com guardiãs que fizeram uma imersão na Bahia por não sei quantos dias, foi muito incrível aqui em Londrina, aonde eu tomei 60 gramas num dia. Tomei, entendeu? Fiquei assim, nossa, dançando com a galera geral, bem grupo Tilelê, assim, adoro os rituais. E aqui, quando eu fiz a formação, né, em Itamambuca, lá na ilha, a gente trabalhou com em torno de 50 gramas em uma cerimônia de 4, 5 horas com um sacerdote peruano que fez nossa iniciação. E foi super ok. A gente dançou, dormi tranquilo, super relaxada, mas é aquilo, ó. Meu corpo, meu organismo. Agora, se a gente for pensar em termos de nutrientes, carboidrato, gordura, proteína, e assim vai, e a gente pensar que o cacau tem de 40% a 50% em relação à gordura na composição, você vai sair tomando quanto de cacau ao longo do dia? Qual é o seu objetivo? Às vezes a celulite, inclusive, vem porque você está excedendo em calorias e teu corpo não gasta tudo. Ele tem que se virar para estocar aquele resto. Tem pessoas que não vai absorver direito. Então, por exemplo, se eu tomo hoje, se eu tomo em torno de 60 gramas de cacau no dia, eu posso ter episódios de diarreia. Eu não tenho questões com a cafeína, tomei já café, amo café, preciso me controlar. E eu sei o momento que eu vou usar o café agora, porque eu fiz esse olhar para meus hábitos, mas se eu tomo o cacau numa quantidade muito concentrada, eu vou para o banheiro, por conta da gordura, assim como é com outros alimentos gordurosos, entendeu? Então, em termos de quantidade, a gente tem que. Eu acho que em uma forma mais equilibrada, para mim, ao meu ver, é distribuir isso num contexto do dia. Pega o café ali uma vez no dia, no melhor horário naquele contexto. Experimenta um ritualzinho ali com o preparo de um cacau, faz mais diluído, 15 gramas, 20 gramas, vai usando chás, usa outras coisas como hábito naquele momento também, que seria do café. Então, é uma forma de você pensar em qualidade em transição, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu iria.
Nossa, perfeito, Mirella, adorei, assim, poder ouvir isso. E essa questão também, né, de movimentar o corpo. Igual, eu acho que só complementando, assim, até por os testes, né, com o meu corpo que eu já fiz, tem muito essa questão da quantidade por onde você direciona essa energia também, né? Igual você falou, tomei ali 60 gramas de cacau, fiquei dançando e tudo. Era um outro contexto, né? Se você toma todos os dias 60 gramas e nem tem hábito de gastar energia, que vai acontecer, né? Você vai ficar ali, seu corpo não vai conseguir saber o que fazer isso. Eu tenho relatos de pessoas que fazem acompanhamentos comigo que falam: Nossa, eu tomei o cacau e fiquei deitada na rede mexendo no celular e passei mal. O que será que aconteceu? Eu falo: Você colocou uma grande energia no seu corpo e não distribuiu ela. Então, essa quantidade, né, também é importante saber o que você faz com essa energia. E aí, dentro disso, eu queria aproveitar uma pergunta que chegou aqui no chat. Eu acho que o nome se pronuncia assim, o Érica Silva. E aí ela tá perguntando da gente consumir os dois, né? Eu já contei em outros papos de cacau uma experiência que eu tive de tomar um café da manhã, onde eu tomei um pote de café com cacau, que tem Tacaré, e eles fazem um café coado, e é um café mais fino, e colocam cacau também 100% nessa mistura. E eu falei: eu vou tomar isso, é as duas coisas que eu gosto, bora lá. Eu passei o dia todo como se eu não entendesse nada que estivesse acontecendo. Era um aéreo, e eu fui depois numa fazenda de cacau, foi quando eu visitei a fazenda Taboquinhas, e lá eu comi cacau de todos os formatos possíveis, cupuaçu, e já tinha tomado esse café. E assim, foi uma coisa muito louca, eu não consegui dormir nesse dia, era uma dor de cabeça gigante, e ao mesmo tempo que eu tinha energia, depois eu ainda fui para um forró. E eu não conseguia dançar, que é uma coisa que eu amo. Ao mesmo tempo que eu tinha energia, eu não tinha, porque eu não conseguia me concentrar em nada. Ao mesmo tempo eu queria me concentrar em tudo, mas não me concentrava em nada. Era uma luta, assim, com o meu corpo. E no outro dia eu acordei com ressaca. Me relembrou a época de quando eu bebia muito e acordava de ressaca sem lembrar direito o que aconteceu no outro dia. Sabe aquelas ressacas de vodka? Já tive essas experiências. E eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E era óbvio que era a questão da mistura ali do café com o cacau, e o meu corpo não estava mais acostumado com isso. E uma coisa interessante é que não me deu apetite, assim, para comer nada. Não sentia vontade de beber água e nada. Então, bem curioso essa mistura. Eu, nas minhas jornadas, não recomendo as pessoas consumirem café durante os 21 dias, nem nada disso. E uma observação que me veio agora é que quando a gente vai em cafeteria e pede um café, geralmente vem um pedacinho de chocolate, né, junto. Por que que tem essas indicações, assim? São reflexões, igual o Érica comentando que já viu um nutricionista indicando essa mistura. Eu não indico, porque a gente nem precisa falar o porquê depois dessa super aula que vocês estão trazendo pra gente, e porque eu já vivenciei isso no meu corpo. E morando agora com esse, vou trazer relatos, eu gosto de contar experiências, porque mostra que, tipo, gente, eu vivi isso, né? E aí eu acho legal comentar. Morando agora com esse meu amigo que é muito viciado em café, ele tem um café mais caro do mundo, não sei se vocês conhecem, chamado Café Geisha, e ele tem uns cafés mais caros da Colômbia também, então a gente tá falando de café com altíssima qualidade. E eu tomava o cacau de manhã e um dia ele fez um café para mim e eu tomei, café puro, sem açúcar. E eu senti muita azia. E eu falei: meu Deus, é tipo muito instantâneo como o meu corpo não quer receber isso, né? Por isso que é importante a gente ouvir o nosso corpo. Igual a Leila comentou, é um processo meditativo, né? O tempo do cacau. Eu tô aqui em jejum, começo a tomar café e já saio fazendo todas as tarefas do dia. Eu tô aqui em jejum, tomo um cacau, ele fala presença. Que é a sua prioridade agora? Vamos olhar para isso? Né? Vem essa coisa da mulher guerreira, né? A Kali, diversas mulheres com vários braços tendo que resolver um monte de coisa. Mas espera aí, o que você tem que olhar agora para você, né? Então, muitas reflexões, mas voltando ao foco, queria saber um pouco mais, sabe, de consumir os dois alimentos. Vou Sal, é falar. muito interessante. Desculpa, não ergui a mão. Pode falar, Mirella. É muito interessante você falando, porque quando a gente pensa em relação a essa mistura, né, na prática, tem um ponto aí. Você já tem um contato maior com a medicina, então essa parte mais energética, sutil e espiritual, enquanto medicina, ela está muito mais aberta, muito mais treinada no seu olhar. É muito diferente. Opa, estão me ligando. É muito diferente de quando nós estamos olhando só a parte do nutriente separado.
né? Não dá para a gente abrir gavetinhas separadamente, eu sei, é um ser único, porém, a gente consegue falar claramente de forma separada. E aí, se a gente for pensar bem, dessa forma física, o cacau, ele tem algumas substâncias, uns nomes que são palavrões aqui, que eu não preciso citar. Estava lendo até, foi bem interessante, que eu nunca tinha ouvido falar disso nesse último artigo agora de revisão de 2024, foi muito legal, porque falam de duas substâncias que são responsáveis, muito semelhante no efeito do canabidiol, que tem no cacau. Até depois posso passar o artigo para vocês, se vocês quiserem ver. E ele vai no sistema, no hipocampo, no sistema límbico no cérebro. E ele vai trabalhar esse relaxamento e sensação de bem-estar. Tanto que ele faz essa menção de bem-estar e até na questão da libido também, na parte sexual. Agora você pensa, hipocampo, sistema límbico, são as emoções, o centro das emoções mais refinadas que a gente guarda, né? Eu trabalho muito isso na psicoaromaterapia também. Então, você está lá, estimulando essa parte sensorial. Por isso que a gente fala que a medicina trabalha a chakra do coração, na maioria das vezes, né? O sentir, o coração, sexual e básico, enquanto medicina. E aí você junta com o café, que é essa energia de agito da dopamina do momentâneo. Para quem tem já mais treinado isso, só de conexão, você vai passar por toda essa experiência muito louca de ficar com a sensação de ressaca depois. Então, eu acho que vai muito além desse físico, sabe? E, novamente, cada experiência é uma. Eu adoro um cafezinho quando eu tomo com um pedaço do cacau. Gosto. Eu acho que café e doce é uma combinação perfeita para o paladar. Não estou dizendo que é a melhor, viu, Leila? Não tô dizendo. Não vou contrariar. É fato, é péssimo o uso para a saúde da mulher. Mas é aquilo, né? Uma combinação. Então, em qual contexto, em qual quantidade, em qual frequência, e aí trabalhando a saúde, a parte cíclica da mulher, em qual fase desse ciclo você vai usar isso, né? Então, precisa ter um pouco desse bom senso para poder usar, para poder aplicar. Interessante como as duas têm esse olhar totalmente, né? Por exemplo, e eu agradeço de não gostar, porque eu acho que é meio que vicia muito mesmo, né? A gente às vezes está vendo ali que não tá, não eu acho que algum campo não tá legal com aquele cafezinho. E aí, na experiência da Sol, eu já trago mais para a parte física, no sentido, foi legal seu posicionamento sobre como ela está aberta e tal, mas se eu falar da parte mais prática, assim, do que aconteceu, provavelmente sobrecarregou o fígado, por isso no outro dia você estava sentindo com a sensação de ressaca, porque, nossa, são muitos, e aí a mistura, né, ali do café, e aí eu acho que se você gosta do cacauzinho ali, não tem por que misturar o café, porque aproveita todos os benefícios do falei magnésio, mas é porque vem muito magnésio, mas tem vários outros, né? Mas o benefício ali do cacauzinho, da sua bebida, e deixa o cafezinho, aproveita que já tem uma bebidinha ali que você gosta, né? Mas é interessante que às vezes eu perco um pouco a empatia, porque eu vejo como prejudica para o nosso momento de agora, entende? Igual a gente falou, é raro, gente, ninguém vai estar comprando o melhor café, não. Então, ele já não é bem um café ali, e aí tem toda aquela cafeína, que a cafeína não faz bem para os nossos hormônios, dependendo depois dos 40, as coisas pioram ainda mais nesse sentido, porque ali a resistência à insulina está ali, e aí a gente começa desregular todo o processo. Então, não mistura, não. Já toma só o cacauzinho ali, vai desapegando desse café, deixa só para momentos sociais. Esse é o conselho que eu daria, em vez de misturar, vai desapegando do café, a menos que você esteja num momento, numa rotina calma, dá tempo de você acordar, comprar o orgânico, aí você coloca ali no horário, mas a gente sabe que não é isso. A pessoa já acorda ali no batidão, e a forma como está entrando esse café para nós mulheres não é legal mesmo. Tipo assim, então eu já vejo como
Igual, e a cervejinha? Tomo toda semana, 4 vezes por semana. Não tem eu estou comparando muito mesmo para agora, porque a maioria que eu atendo, ela vai contando toda a rotina e eu vou vendo todos os problemas ali, eu falo, é o café. Daí eu já sei que é a cafeína, né? A gente fala café porque é o que ela está consumindo. E então a dica que eu daria, não mistura não, toma só o cacauzinho mesmo. Tá ruim só pra mim ou pra todo mundo o áudio dela? Tava ruim meu áudio? Não tá ouvindo? Não, não, perfeito. A Tamira estava tentando falar e não estava conseguindo, mas boa, perfeito. Caramba, muito interessante tudo isso. Só que eu fiquei também com uma dúvida agora, porque a gente acabou falando muito da questão da mulher, e aí ficou parecendo que não é recomendado para mulher. Aí eu falei: "Mas homem pode?" Que vocês têm para falar então sobre o café para homens e o cacau para homens? Porque eu, quando vejo homens em rituais de cacau, eu falo: "Graças a Deus, Deus divino, obrigada por trazer", né, porque homens precisam colocar esse amor pra fora e acessar esse amor que o cacau traz. Imagina homens terem rotinas também com o cacau. Mas vocês querem trazer alguns pontos também pra se o café, ele acaba sendo recomendado para homem por questões também hormonais, ou homens também não podem, pra não ficar tão voltado para mulheres? As duas falam para mulheres, né? Então acabamos indo para esse caminho. Mas acho que eu até deveria ter deixado a Mirella falar, porque eu estou demonizando o coitado do café. Ele não é o vilão, gente, é o nosso contexto atual, né? Mas para homens, por exemplo, vou dar um exemplo de casa, que é quem me traz para ter um pouco mais de empatia. Porque como para mim é simples, né? Gente, tira esse café, toma chá, amo cacau, enfim. Mas que é um exemplo aqui de casa, meu companheiro, ele acorda, quando a gente começou a dividir a vida juntos, ele acordava se arrastando, assim, tipo, nossa, e eu, aquela pessoa que vai entrando no carro, sai de manhã, já entra ouvindo a música no alto, e ele, pelo amor de Deus, baixa essa música. A gente brinca, né, que tá fazendo download ainda da alma para aquelas pessoas que estão. E aí, ele tinha muito esse hábito de que tem que tomar o café ali no primeiro momento para essa energia já vir mais rápida. E eu comecei a alertá-lo para isso, aí foi devagarinho, Mirella, nesse caso, olha, observa, não é normal você acordar assim, você só tem 30 anos, agora ele fez 30, mas, tipo, é muito jovem para estar com ele até era mais novo um pouquinho, quando tinha esse formato, esse perfil, e as pessoas associam muito com personalidade, né, o jeitinho dele, acorda sem ânimo, deixa ele quieto, tá de mau humor. Não era isso, a gente foi ver os nutrientes, estava um monte de nutriente é, faltando ferro, vitamina D baixa. Então, em relação aos homens, o que é mais prejudicial para mim, ao meu, né, no que eu vejo, é essa coisa de logo ser a primeira coisa e usar como muleta, como solução, como, eu tô sem energia, eu preciso desse café para daí eu começar o dia. Tem que observar, volta um pouquinho aí, vamos ver o que é que estranho, não é normal você acordar sem energia. Tem que ver o que está faltando, nutrir, como estão suas mitocôndrias, vamos lá. E aí depois, sempre essa recomendação de não tomar em jejum, porque depois ao a longo prazo, né, o prejuízo gastrointestinal também, porque igual a Mirella falou, hoje em dia tem um monte de farinhas ali, a gente não sabe torrar coisas lá junto, gente, dependendo de qual é esse tipo de café. Se a gente for falar no aspecto do cortisol, também é uma coisa ruim ali para esse momento, e depois na parte de interferência na mucosa gástrica ali, dependendo do que é esse tipo de café. E ao longo do dia é a mesma coisa. E aí depois prejudica na criação se a gente for falar de hormônio, né, da testosterona também. Então, aí vai levando para outros caminhos. Esse exagero também não é saudável para homem de jeito nenhum. E, gente, o cacau também para homens é maravilhoso. Precisamos de mais homens tomando cacau, pelo amor de Deus, para deixar esse coraçãozinho derreter aqui enquanto medicina. Mas os benefícios que ele traz e toda a ação que eu comentei com as mulheres é da mesma forma para o homem. A diferença é só nessa organização de hormônios quando a gente fala da parte sexual.
tá? Então, é bem tranquilo para usar o cacau. Mesma percepção em relação a quantidades, forma de uso também, do mesmo jeito, tá? E é até bom, porque o que mais tem hoje, né? Posso falar também pelo meu companheiro, que hoje a gente toma cacau juntos e, enfim, e ele adora, e é a forma que ele consegue, inclusive, de parar um pouco a mente, entendeu? Do dia, da loucura, que faz com que esse cortisol também fique bombando no dia. Então, o cacau, ele é super legal para homens também. Perfeito, gente, maravilhoso demais poder ouvir vocês. Tamires, Consegui voltar. Bom, muito rico ouvir tudo que vocês trouxeram. Uma das riquezas que a gente tem aqui no Papo de Cacau é justamente conseguir furar a bolha. Porque a Sol, nômade, viajando aí o mundo agora com a mochila dela, estudando cacau, ela pega um público. Tem muitas coisas que eu trago e ela fala, não, amiga, as pessoas não estão fazendo isso. Você fala, estão. Você não faz ideia como elas estão. E aí tem esse choque de realidade. Então parece meio absurdo, talvez, a gente até falar, nossa, mas se eu for recomendar uma pausa, tem muitas mulheres que vão falar, desculpa, eu não tenho tempo. E por mais com esse movimento crescente do feminino hoje, nós ainda vivemos isso. Então eu também sou bem radical, assim, com essa questão do café, e eu também sou bem radical com a questão do álcool. Porque parece que, é só um pouquinho às vezes, mas o só um pouquinho às vezes da pessoa é 4 vezes na semana, no mínimo. O café ainda tem isso, de, eu tomo pouco, mas eu tomo 3 xícaras por dia. Então, eu sou bem radical nesse sentido, né? E por isso que eu recomendo muito, que eu acho que é sempre importante a gente reforçar, o chá da casca, né? Então, tem o chá de todas as ervas, sim, mas para quem está fazendo essa transição, o chá da casca é fenomenal. Já tomei meu cacau hoje, o café está fazendo uma falta, não recomendo de jeito nenhum tomar café com cacau ou qualquer outra coisa. Eu falo, então toma um chazinho da casca nesse momento, nesse intervalo que você está sentindo falta. Então, eu sou bem criteriosa com esses detalhes que fazem muita diferença. Então, me identifiquei com isso. E aí, a Mirella já para o outro lado, de não, eu recomendo, tem que ter a pausa, mas eu sei que tem muita resistência quando a gente traz essas coisas, né? Até dentro do próprio yoga, eu escuto muito assim das mulheres de levantar muito a bandeira do café. E eu falo, gente, mas você tomar café e fazer uma prática de yoga tá uma incoerência para o seu corpo. Tipo, e aí eu não tô tirando isso da minha cabeça. Então, que ótimo que esse episódio existe para a gente falar do campo sensorial também, que é importante. Expande o coração, trabalha o chakra cardíaco, mas tem gente que fala, tá bom, mas eu não vou ficar sem meu café. Só que isso é incoerente. Se você vai sentar para meditar, para fazer um pranayama, depois de tomar café, o seu corpo ele já está em colapso antes de você sentar para fazer o pranayama. Então, são algumas coisas que são incoerentes e que a gente sempre traz também para o Papo de Cacau, essa consciência em relação à alimentação. Não é, vou começar a tomar cacau e não vou mudar nada na minha vida. Todo o resto é igual. Eu só vou incluir o cacau. Também não dá. Porque você tem que fazer escolhas coerentes para o seu corpo, para a sua saúde, né? E também para honrar isso que você está consumindo. Então, não são só nutricionistas que recomendam café com cacau. São também pessoas que trabalham e caminham com cacau como medicina. Então, é bom a gente reforçar. Tem a experiência do próprio corpo, sim, mas também tem essa coerência de o que você está servindo afinal. E qual a finalidade? Hoje eu quero experimentar café com cacau. Tá bom, é a experiência do corpo, mas o quanto vale você levar isso para sua vida? Toda semana, várias vezes por semana, eu misturo café e cacau. Isso vale essa reflexão também para a quantidade de cacau que a gente consome. Eu não vou consumir 3 xícaras que parecem um balde de cacau, também é incoerente. Então, é esse resgate constante. A gente, na primeira temporada, a gente perguntava para todos os participantes o que é cacau para você e depois o que o cacau sussurra para você, para a gente entender o que ele significa, e eu trouxe resgate. E para mim é esse resgate de eu não vou consumir qualquer coisa, eu não vou consumir sem nenhuma finalidade. Se hoje eu quero experimentar, tá bom, como eu vou direcionar minha energia? Por que eu estou fazendo isso? Então tem todo um diálogo, tem um diálogo você com você mesma, você com seu corpo. Meu corpo quer isso hoje? Às vezes seu corpo só está precisando de água. Porque às vezes eu acho que vocês devem ter isso em consultório, de você pedir para a pessoa beber pelo menos 2 litros, porque 2 litros é pouco.
mas para muita gente é demais já. Então, a gente poder furar a bolha e falar para todos os públicos. Para quem já se cuida, isso já é uma prática. Eu já tenho minhas pausas diárias, mas tem gente que não tem uma pausa por mês. Então, eu entendo, e é mágico ver como o Papo de Cacau faz isso, porque a gente não tinha noção de que com vocês duas a gente conseguiria alcançar isso também. Então, muito obrigada, de verdade. Fiquei muito feliz de conseguir ouvir vocês. A Cris tinha levantado a mão, eu vou deixar ela falar primeiro, depois você fala, tá, Loren? Oi, meninas, bom dia. Eu queria compartilhar aqui a minha experiência com relação a cacau, naquele aspecto da celulite, porque foi algo que modificou bastante para mim. Aliás, eu pensava que era celulite, e não era. Era algo chamado lipedema. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, tem um aspecto bem parecido com a celulite. E depois que eu comecei a consumir cacau, a textura da minha pele melhorou e muito. Mas por conta do quê? Porque aí é na minha experiência, no meu caso, né? O meu corpo ele não se dá bem com alimentos que aceleram demais o metabolismo. Então, depois que eu deixei de consumir pimenta, gengibre, canela, que eram coisas que faziam parte do meu dia a dia, sim, em todas as refeições, chá verde, coisas assim muito estimulantes, traziam então essa lipedema aí, né, de uma forma bem expressiva, que parece uma celulite, só que não é. E depois que eu tirei essas especiarias, esses alimentos todos aí também, né, das minhas refeições, melhorou demais. Então, o cacau só vem melhorando ainda mais a textura da minha pele. E eu digo isso ainda mais porque tem muita gente que consome, né, o cacau com essas especiarias fortes, né, gengibre, pimenta, canela. Eu amo canela e eu não posso mais com isso. E era só trazer essa informação, porque às vezes a gente acha que é um alimento, sendo que pode ser outro, né? Aquele inofensivo nunca passou pela minha cabeça que canela ou gengibre poderiam trazer toda essa questão ruim para a textura da pele, no meu caso, né? E aí cacau só veio agregando, daí não só para a pele, mas para cabelo, para unha, é uma bênção, né? Era isso que eu queria falar. Muito Gratidão. obrigada. Muito obrigada, Cris, pela sua contribuição. Muito interessante a gente ver isso em cada corpo, né? Eu também amo canela. Nossa, eu ia enlouquecer de ficar sem. Mas é isso, experimentar no corpo, né? E saber o que funciona para você ou não. Eu acho que nós já falamos assim em outro episódio, mas eu vou reforçar agora. Você falou essa questão do lipedema e a Mirella falou da endometriose, né? Duas coisas que têm relação com inflamação. E o glúten, ele é bem inflamatório, principalmente para quem está dentro desses quadros. Tem uma doutora, que eu até abri aqui para lembrar o nome dela, que ela chama Kátia Haranaka. E o foco dela é lipedema e endometriose, porque ela bate bastante dessa tecla do glúten. E aí, para reforçar isso, eu também tinha sentido muita diferença na minha perna, coisa que eu nunca tinha tido antes, e eu estava com suspeita de lipedema. E aí comecei a acompanhar ela e cortei o glúten. Em 20 dias diminuiu tanto, tanto, tanto. Eu estava tirando foto, porque foi surpreendente. Eu consegui ficar 60 dias sem. E tudo aquilo que eu estava achando que poderia ser o lipedema, que eu já descartei, porque precisava de mais elementos que eu não sentia, eu senti melhorar demais nesses 60 dias. Então, eu vou mandar depois esse trabalho que ela faz para você acompanhar, porque ela ensina até como você cortar, porque você também tem abstinência. Então, você vai passar por vários processos se você cortar o glúten do nada, assim. Então, ela ensina a fazer esse processo. Por isso que eu fiz 60, porque eu fiz acompanhando ela. E foi bem transformador, assim. Eu senti no meu corpo muita diferença.
É tudo muito sobre conhecer o corpo, né, se auto-perceber. Por isso que eu gosto de contar as minhas histórias, porque é uma forma de eu conversar com o meu corpo e saber se aquilo é adequado ou não. Adorei sua contribuição, Cris, muito obrigada. Vamos ver seu rosto também. A Cris é super, participativa com a gente, contribui muito para o Papo de Cacau, né, nessa rede colaborativa. A Mirella tá ali com a bebê dela chamando e queria compartilhar muito ainda, eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu acho que a gente começa falando: "Ai, gente, vamos tentar fazer em 40 minutos", mas quando a gente começa a falar, vai surgindo dúvidas, dúvidas e quer compartilhar mais e mais e mais e mais. Eu acho que cacau é sobre isso, né, da gente estar tomando e falando, falando, se conhecendo, ouvindo o outro, então muito rico. Eu queria, já que a gente está chegando nesse final, um resumo para uma coisa que as pessoas vêm procurando muita gente no papo de cacau, principalmente as minhas alunas, que é, tá, eu quero trocar o café, trocar o cacau não, trocar o café. Trocar o café pelo cacau. O que que eu faço? Então, dicas práticas, assim, se vocês puderem. Por quê? Algumas pessoas começam a fazer essa troca sozinha e aí sentem dor de cabeça, enjoo, raiva, né, mexe muito com as emoções. Tem a questão da diarreia também, que às vezes vem. Então, como que a gente pode, assim, citar, sei lá, 3 coisas, no máximo 5 coisas práticas para as pessoas fazerem isso? Vou parar de tomar um café agora e a partir de agora eu vou colocar o cacau na minha rotina. Qual o melhor horário? Como fazer esse cacau? É com leite? É com água? É com especiarias? Não é? Coisas bem práticas para ajudar as pessoas nesse processo e elas também saberem que se sentir dor de cabeça, sentir falta de energia. Eu tive relatos de falta de energia e fiquei surpresa, porque o cacau ele dá energia, né? Como que trocar o café pelo cacau dá uma falta de energia. Então, se a gente tiver essas coisas práticas, a pessoa vai saber, e aí quando começar essa troca, ela vai saber que está no caminho certo e que isso faz parte do processo de limpeza dessa troca. Leila. Posso falar, gente, que aí eu já vou sair realmente que eu vou precisar correr aqui para dar mamar. Bom, eu sugiro para essas trocas em relação a cacau pro café para o cacau, a pessoa fazer além desse preparo com mais presença, em torno de 15 a 20 gramas desse cacau, para a pessoa trazer um aspecto mais acolhedor para o paladar, porque é uma diferença grande de café para o cacau em relação a sabor. Eu sempre sugiro muito, o poder de especiarias, tá? Então, desde da pimenta, gengibre em pó, canela, cardamomo, anis, cravo. Então, vai muito do paladar dessa pessoa, sem contar que você também já coloca parte antioxidante dessas especiarias. Uma outra opção também que eu acabo sugerindo para que fique mais gostosinho no início, para quem ainda não está familiarizado com o sabor, é o uso da fava da baunilha. E sempre na preparação com a água. Dentro da parte nutricional e não quanto medicina, né, o cacau em si como alimento, um leite vegetal também é uma coisa interessante, dá para se fazer quentinho ali com um cacau e fica bem gostoso, como uma forma de acolher, né. E aí, isso na prática, eu já tive a experiência com algumas clientes de colocar, de repente, no início da manhã, para tentar já fazer essa substituição do café, até mesmo aí no meio da tarde, fim de tarde, isso já ajuda muito na vontade de doce nessa hora também. Então, algo mais quentinho em relação ao cacau preparado fica como uma dica bem legal, que eu acho que funciona, tá? Meninas, eu vou estar acompanhando vocês no final, mas eu tô no grupo lá das meninas, qualquer coisa é só me chamar por lá que a gente conversa, tá? Obrigada. Eu costumo fazer na minha prática, tentar olhar o que quando é esse sentido de que, vou parar quando ela usa isso como igual eu falei lá no começo, né, como muleta, tipo: "Eu preciso disso para me dar energia", e aí eu já venho com aquele olhar mais nutricional mesmo, de dar uma base. Ela está sem energia porque está faltando nutrientes, né, e aí eu vou para esse perfil energético dela. A gente eu vou trabalhar tanto com quais alimentos vão devolvendo esses nutrientes, como dependendo em que estado está, a gente suplementa o que está faltando primeiro, negocia esses da tarde é raro, assim, eu não consigo, eu não sou essa boazinha assim de
porque eu já mostro: "Olha, você tá tendo problema por causa disso, então à tardinha me procurou, vai ter que seguir o que eu tô falando". Eu não consigo essa coisa de: "Ai, vem devagarinho, toma só metade, à tarde não admito, meio-dia não admito, vai ter que tomar escondido de mim então, se eu souber não tem essa negociação". E nem em jejum. Então, o que que eu faço? Eu primeiro mantenho a base nutricional para que ela não sinta realmente principalmente no fígado, um apoio para isso. E aí, eu trabalho muito com os chazinhos, né, eu tinha falado que eu não trazia tanto porque eu acho que dependendo do que a pessoa está passando, porque diferente da mais importante da receita é entender o que ela está passando. Normalmente chega para mim com muito eu trabalho com modulação intestinal, então às vezes tem muito problema gastrointestinal, então se eu colocar um cacau para ela, ela vai ficar com mais rinite, enxaqueca, eu vou trazer assim de cara para substituir, né. Então essa transição para tirar o café, digamos que quando ela quer tirar porque ela percebe que está ficando muito agitada, que não está legal, que está sentindo alguns sintomas, eu vou vendo quais chás vão ajudar nesses sintomas, que a gente vai trocar primeiro, dependendo ali do perfil, porque como a Mirella já respondeu uma forma mais abrangente ali, né, mais genérica, vamos dizer assim, eu vou dizer essa forma mais específica. Então tá, eu estou sem energia, então a gente vai bolar alguns shotzinhos com algumas coisas mais naturais, tipo maca peruana, e aí a gente vai ver, mas aí depende também o que ela está sentindo. Se eu entro já com o cacau ali, quando ela está com esse problema intestinal, eu vou aumentar essas estaminas e vou causar distensão abdominal, enxaqueca, coceira, irritabilidade, inclusive o próprio cacau, porque é aquilo que eu disse, eu esqueci, a Cris comentou ali do lipedema, em relação a gente falou de alguns alimentos que não fazem bem para ela, então às vezes o alimento é bom e está fazendo mal. Então, não é o alimento, não a solução não é só retirá-lo, é entender o porquê que ele está causando. É o estrobolon, é o microbiota, aí a gente vai lá mais a fundo na parte intestinal. Então, eu acabo tentando personalizar muito, assim, de acordo com o que você. É muito de voltar para aquilo, de sentir o corpo, o autocuidado. Normalmente eu venho com a galera muito correria mesmo, diferente acho que do perfil da Mirella, talvez, que eu não vou conseguir. Tudo que eu queria era que ela fizesse igual a mim, de ficar ali na rede, eu colocar uma musiquinha, tomar o cacauzinho ali, mas eu sei que eu tenho que ser, né? Então, aí, se eu negocio com ela para ir retirando, ela não retira aos poucos, ela não vai fazer receitinhas. Então, eu trago, de repente, também esse leite vegetal com proteína vegetal, daí já é hora de nutrir. Converso muito sobre, vamos desapegar um pouquinho do sabor e se apegar um pouco no nutrir, que é o que está faltando, você precisa se nutrir, dar essa base. E aí, mais do que receita, é tentar perceber como você está, o que você precisa. Porque, realmente, às vezes eu vou passar dependendo da pessoa, aquele cacau vai fazer pior para aquele momento dela do que continuasse como está, por exemplo. Maravilhoso. Loren? Eu quero iniciar aqui já dizendo que esse foi um dos episódios que mais vai ficar aqui, ó, assim, foi muito rico por poder ver, porque, assim, eu sou terapeuta Ayurveda e estudo a neurociência do trauma, estudo psicologia, enfim, e estudo também a medicina do cacau. Então, foi muito incrível poder ver também esse outro lado da moeda aqui no Papo de Cacau. Né, a gente falar sobre os eixos, a gente falar sobre adrenal, a gente falar sobre polimorfismo. Assim, foi muito incrível poder também ver esse outro lado, né? Ver esse corpo mesmo, essa bioquímica, como isso impacta, como o cacau ele impacta, como o café, né? E perceber as diferenças, mesmo na bioquímica, e como isso faz a nossa vivência, né? Isso chega, isso toca a nossa realidade, a nossa matéria. E que não tem muito, não existe essa separação, né? Corpo, mente, espírito, é uma constituição só. Então, poder unir tudo isso aqui hoje, nesse episódio, foi, assim, muito rico. E me lembrou também
nessa última semana que me procuraram para fazer ajudar uma pessoa que supostamente, porque não é uma paciente minha, é uma paciente de uma colega minha, que supostamente teria uma compulsão alimentar. E aí essa minha colega me buscou para eu passar o cacau para ela. Aí eu: "Gente, não é bem assim. É preciso você fazer uma anamnese". E às vezes a pessoa, quando ela não tem esse conhecimento, né, aqui, quando: "Ah, não, vamos só colocar o cacau". Tá, mas existe tantas camadas por trás de uma compulsão alimentar. O cacau, ele vai ajudar? Ele vai ajudar, mas não é só eu chegar para uma pessoa que está ali passando por um sofrimento, por uma vulnerabilidade, por uma, vamos chamar, ali um processo mesmo. Por que essa compulsão está existindo? E só chegar e dizer: "Ah, toma tantas gramas de cacau", né? Não é só sobre isso. Existe tantas e tantas camadas por trás que a gente também precisa estar se atentando quanto pessoas que que oferecem e ofertam o cacau, né? Então, esse episódio de hoje foi assim maravilhoso poder ter essas outras camadas serem trazerem para cá, para que outras pessoas também possam se atentar a isso, né? Foi assim, vários outros comentários, mas eu sei que o tempo já está assim, no limite. Então, gratidão. Obrigada pela sua contribuição. Eu estava pensando exatamente isso. Eu pensei, meu Deus, que episódio incrível. O quanto a gente pôde aprender aqui agora, né? E no contexto geral, apesar de muitas nomenclaturas a gente nem reconhecer do que as nutricionistas, delas, nutricionistas trazerem, ainda assim a gente aprendeu algo. Então, é uma aula, mas também é uma aula prática, né? Tá, então quando isso aqui acabar, o que que eu trago de melhor percepção sobre mim, sobre o meu corpo e sobre esse consumo que eu estou fazendo do cacau? Porque não é só uma reflexão de quantidade, é o do porquê, né? Ai, tomei cacau hoje, mas já queria mais um. Por quê? O que está faltando, né? Então é muito legal a gente ver essas bases. Uma das coisas que eu falei no começo, eu falei, vamos tentar fazer um episódio mais curto, mais leve, mas é impossível, porque quanto mais a gente fala de cacau, mais a gente precisa falar sobre cacau. Então é muito impressionante o quanto a gente precisa estudar e se reunir para encontros como esse. Muito obrigada, todo mundo aqui presente, quem estiver ouvindo depois. Esses encontros são muito ricos para nós e é muito gratificante ver cada um que chega e aprende com a gente também. Sol, gratidão. Leila, gratidão. Lorinho, obrigada. Cris, pela sua contribuição. Gente, muito feliz. Mais um episódio incrível aí pra gente. Um beijo. Nos vemos. Obrigada.